Muito bom ter você com a gente. A gente começa hoje uma série de entrevistas muito especiais, esse programa muito bacana, que vai trazer para você histórias de quê? Das Copas do Mundo, exatamente. Você vai estar acompanhando com a gente. A gente quer te fazer companhia pelas plataformas digitais do Tempo, pela Rádio Super, enfim, todo mundo que está acompanhando a gente. É muito bom ter você. Eu vou começar o programa dizendo o seguinte: Tele Santana da Silva nasceu em Itabirito no dia 26 de julho de 1931. Nos deixou no dia 21 de abril de 2006. Foi um dos mais importantes treinadores e jogadores da história do futebol brasileiro. Em 2019, figurou na 35ª posição da lista de 50 maiores treinadores de futebol de todos os tempos, isso mesmo. Essa lista é publicada pela revista francesa France Football, sendo o único brasileiro, isso mesmo. Nos idos da década de 90, ele foi eleito por jornalistas, jogadores e ex-atletas o maior treinador da história da seleção brasileira, mesmo perdendo aí as duas edições da Copa do Mundo, as Copas, né, de 82 e 86. Então a gente não poderia começar com outro, sem dúvida nenhuma, né? E a gente não poderia começar essa série sem falar das Copas de 82 e de 86. De 82, da seleção que encantou o mundo, né? E infelizmente ficou em 5º lugar. A gente vai contar toda essa história aqui. E a de 86 também, né, que ainda tinha alguns resquícios da de 82, mas que também não conseguiu chegar à final do Mundial. E para falar sobre o mestre, acho que é o mestre de todos nós, mais jovens, mais velhos, os que estão chegando agora, ninguém pode fazer esporte ou gostar de futebol ou de esporte sem conhecer a história de mestre Tele Santana. E nós convidamos então para começar essa série o filho de Tele Santana, também treinador de futebol, mas hoje já cuida do Instituto Tele Santana também. René Santana, que bom te receber aqui, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, e você é uma pessoa que eu admiro, sempre admirei muito, e agora estou aqui com você, muita honra, muito prazer. Que bom. Então, gente, para começar essa história, René, eu queria que você falasse, porque uma das coisas que a gente mais ouve, né, das pessoas mais novas, que às vezes não conhecem tanto, é esse trabalho fantástico que o Tele fez, né, de São Paulo, de campeão brasileiro com o Atlético, né, trazendo para o nosso cotidiano, do que ele representou em termos de seleção brasileira, né? Um treinador muito à frente do seu tempo. Acho que até hoje é difícil da gente entender como se tinha um time tão ofensivo daquele, né? Zico chega a dizer que o fato do Brasil de 86 ter se mostrado de forma diferente, de certa forma até prejudicou, porque o pessoal passou a querer ser defensivo porque o de 86 não tinha dado certo. Entre aspas, porque deu muito certo, né? É que o futebol, gente, é o que ganhou, né? O vice, o terceiro, já viu, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu queria que você falasse, porque uma das marcas que o Tele deixa, quando você olha a história dele, né? Essas pessoas sempre questionam, e principalmente com a gente que teve alguma convivência, né? Ou que conheceu mais de perto o trabalho, ele era bravo mesmo? Não, ele sempre pediu para que ninguém temesse e o respeitasse só. Ele falava muito isso, que ele gostava que respeitasse, mas não temesse, pelo jeito que ele era, muito rigoroso talvez, mas isso é uma característica, eu diria, de um bom profissional. Um bom profissional, ele exige, principalmente quem lidera. Sim. E ele é um líder desde quando jogava futebol. No time dele, ele já liderava, já era um técnico em campo. Então ele trouxe isso, o aprendizado do tempo que ele jogou. Era um jogador do Fluminense, ele saiu aqui de Itabirito, jogou nos 3 times de Itabirito, e aos 16 para 17 anos, ele já tinha uma história no Itabirito como ídolo. Ele saiu assim. Então ele começou essa história, o ídolo Tele Santana, né? De tantos e tantos jogadores, de tantos e tantos treinadores. Ele foi um ídolo de Itabirito. Foi.
O Itabirito tinha uma vida social assim toda voltada para o futebol. Sim. Ele costumava dizer até que ele nem no Fla-Flu as pernas dele tremeram tanto como o Itabirito, que era União e Itabirense. Que Itabirense era o time dele. Sim. E ele tremia quando tinha esse clássico lá Itabirito e dava muita torcida. E as mulheres assim da sociedade se atracavam de sombrinhas. Era um racha, era um negócio danado no tempo dele. Então ele saiu já de Itabirito como um precoce, um líder precoce. Né? Jogou nas 3 equipes principais, porque tem União, o Itabirense e o Usina. A Usina. Que é chamado o Esperança. Sim, é o Usina Esperança, mas é conhecido como Esperança, o time de Esperança, que é o tricolor como o Fluminense. O Itabirense é tricolor também como o Paulista, o tricolor paulista, que é o São Paulo, mais tarde. Quer dizer, isso tudo levou, né? Parece que o destino tem travou na história dele uma correlação, assim, com... Ele era jogador do Itabirense e terminou sua vida no São Paulo, né? Como treinador, como um grande ídolo também. Antes da gente entrar mesmo na seleção de 82 e 86, e eu sei que você acompanhava muito de perto, né? Tem uma cena que não sai da minha cabeça, ainda na época em que nós, jornalistas, né, entrávamos no vestiário, né? Me lembro de um jogo do São Paulo aqui no Mineirão, e eu entrei no vestiário assim, né? E teletava, e você estava sentado na mesinha, né, junto e lá participando daquela história. Ou seja, você acompanhou muito de perto tudo isso, né? Foi ali ao lado dele, né, sempre. E uma coisa que me marca muito do Tele é o seguinte: as pessoas falam desse rigor e tudo mais. Lógico que eu peguei ele mais já como técnico do São Paulo, né? Obviamente, por Belo Horizonte, por tudo, por fazer rede nacional e tudo mais, muitas matérias especiais com o Tele ficavam vinha para mim fazer e tal, e a gente criou, né, uma relação. E aí eu me lembro que, para contar para o pessoal como ele era, ele realmente nas entrevistas ele era muito difícil com a gente. Não era uma coisa muito fácil entrevistar o Tele, você tinha que ter tudo né, não dava para você vacilar com ele. E aí acabava a entrevista e ele virava e falava assim: e aí, Edmara, tá tudo bem? A família tá bem? Tá todo mundo bem? Ou seja, era o profissional, e depois que acabava, ele falava assim: mas me conta, e aí, como é que estão as coisas aqui? Né? E os times, me conta como é que bom de papo, gostava muito tinha as piadas, gostava muito de brincar. Era um sujeito diferente desse, mas publicamente e no seu trabalho, no dia a dia do trabalho, ele sabia que ali ele se dedicava, se fechava ali no trabalho, nos seus recados. Eu digo publicamente, porque não está no seu trabalho, mas ele como eu aqui agora, ele sempre se dirigia ao público, ou as suas opiniões eram influenciadoras muito, mas ele ficava preocupado principalmente com os seus jogadores, sim, os jovens que trabalhavam com ele. Então ele sempre estava ali naquela conversa, estava dando um recado para os jovens, estava orientando. Agradeceram depois, né, Renê? Até quando então treinados por Tele Santana, se eles tivessem alguma situação, depois eles viram o tanto que ele foi importante, os que não seguiram, como Demais. Que apanharam. O Palinha é um próprio exemplo, né? O Palinha falou diversas vezes depois: olha, ele fez a minha vida, né? Ele mudou a minha cabeça como pessoa, como ser humano, ou seja, a preocupação que ele tinha. Até porque, né, a gente vê hoje, muita gente fala assim dos treinadores mais recentes e que também já estão quase se despedindo do futebol também, como é o caso do Vanderlei Luxemburgo, né, que quase que dormia na toca ou nos times por onde ele passava. O Tele fazia isso há muito mais tempo, né, no São Paulo, né? Ele ficava lá, né? Mas o São Paulo tem a história essa de que o Tele gostava de vigiar jogador. Ele não sabia nada de jogador. Ele não andaram falando que tinha grampo telefônico. O folclore de... Então o que ele olhava... Eu já vi até jogador falar esse absurdo. O Tele abria para ver se estava tudo bem. Nunca! Isso era uma coisa fora dos seus princípios. Sim.
porque isso invadia a privacidade do outro, e ele era contra isso. Mas o São Paulo, na época, pouca gente sabe, e se eu falo isso também lá em São Paulo, o São Paulo estava na segunda divisão do Paulista, Sim. porque eles têm muito orgulho, e com razão, que o São Paulo é um dos 2 ou 3, eu acho que são 2 hoje, que nunca caíram na segunda divisão. São Paulo Internacional, será? Tem mais um, acho que são 3. Santos, talvez. Então eles têm muito orgulho disso. Mas no Campeonato Paulista, ele estava no estadual, ele estava no que a gente chama aqui de módulo 2, como se fosse Sim. isso. Ele estava num grupo no Campeonato Paulista quando o papai chegou. E o papai chegou e o São Paulo não tinha condição, não tinha dinheiro. Apesar de ter o Morumbi, apesar da grandiosidade, né, do clube do São Paulo, não tinha dinheiro. Então o papai concordou em ficar, deram um apartamento para ele no CT. E o São Paulo ganhou muito com isso, não porque ele vigiava jogador, mas ele transformou aquele CT no principal CT do Brasil, que até então era a Toca da Raposa. Que é para onde ele trazia a seleção brasileira para treinar. Isso. Ele trouxe por 2 Copas do Mundo, ele trouxe não porque ele era mineiro e trazia para cá, muita gente achava que ele trazia para ficar perto do seu sítio, alguma coisa assim. Né? Isso... O famoso sítio de Tele Santana. A gente já plantou lá várias vezes na porta para esperar ele sair, para ver se... Né? E ali ele recebia muita gente. No Céu Azul. Ele talvez tenha sido, né, Renê, o primeiro manager mesmo do futebol brasileiro, né? Preocupado com estrutura, com contratação, com jogador, com histórico. Não porque queria. Não, por obrigação. Por obrigação. Ele sempre foi, eu já disse aqui a história no Itabirito, lá em Itabirito, que ele foi um ídolo precoce. Então você veja, com 16 para 17 anos, ele já é um ídolo, isso a gente não vê. Aí ele foi para a seleção do interior, aí ele foi para o Fluminense e com 19 anos ele já foi promovido ao profissional. Disputou todos os jogos como titular, foi o goleador, fez os 2 gols da final contra o Bangu e virou ídolo aos 19 para 20 anos, virou ídolo do Fluminense. Então ele tem uma experiência ao longo, depois de 15 anos de futebol que ele jogou, ele adquiriu muita experiência, virou treinador e foi só aumentando a bagagem. Né? Então ele era uma autoridade já quando chegou no Atlético. Ele já era campeão carioca pelo Fluminense, campeão da Taça Guanabara, campeão do Juvenil. Ele chegou no Atlético e ganhou o principal título, o primeiro campeonato brasileiro. Que foi em 71. 71, que é considerado, né, apesar de ter um tipo de disputa diferente, mas é considerado o primeiro campeonato brasileiro. É considerado. Mesmo, é o de 71. E qualquer um que ganhe prêmios porque foi antes disso, é porque a CBF dá um status de campeão brasileiro, mas não é. É o reconhecimento, mas como campeonato brasileiro, até então ele tinha vários outros nomes, né? Como campeonato brasileiro, o primeiro é o de 71, conquistado pelo Atlético, que aliás só foi novamente conquistado na temporada passada, né? Exatamente com o Cuca, foi quando o Atlético voltou a ser campeão brasileiro, para se ver a importância do Tele Santana na época, na história, e como que ele fez isso. É claro, ele foi campeão brasileiro com o São Paulo e tudo mais. Tem uma frase do Tele que eu acho que muita gente fala, né? E eu acho que é meio por aí. É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil se aproximar dela. Essa foi a vida dele? Essa é uma grande frase criada por ele, né? Que ele perseguia isso, a perfeição. Que você, a perfeição é uma meta, que já dizia Gilberto Gil, mas como jogador dentro de campo, ele tem que buscar sempre o gol. Mesmo que ele esteja defendendo, ele defende para não tomar gol e para logo em seguida colocar a bola em situação de gol do seu time. Então, é o objetivo E ele sabe, e todos sabemos, que a perfeição é impossível alcançar a perfeição, mas aproximar-se dela não. É possível aproximar-se. Então a gente vive tentando. A nossa sina do ser humano é sempre melhorar, sempre tentar melhorar, sempre progredir, sempre desenvolver. Esse é o espírito contido na frase dita por ele.
na vida dele. A gente vai conversando e às vezes eu perco um pouquinho. Eu gosto muito disso, de falar da história do Tele. Eu existo muito hoje para isso. E com muita honra, eu gosto muito disso. Porque eu também não tive história. Eu me marquei assim como treinador, ganhei 4 títulos e pronto. Agora provei que eu sou capaz, provei para mim mesmo e pronto. Agora vamos levar a vida, mas muito em cima, acompanhando, que eu acompanho o Tele desde os juvenis do Fluminense, quando ele começou, como treinador, né? Como jogador, eu vi pouca coisa, mas eu estava com meus 4, 5 anos, quando ele jogava no Fluminense, foi para o Guarani de Campinas, me lembro do Pelé, que encontrava em jogos, ele me ensinou, uma das coisas que ele me ensinou no futebol é admirar o Pelé, rezar pelo rei. E eu acompanhei muito a vida dele. E tudo, eu fui um companheiro em todos os momentos. Foi mesmo. É por isso que eu estou aqui hoje, né? Para falar de um assunto que você sabe que eu estive junto, apesar de não ser. Ele era... achava que talvez houvesse um nepotismo, é isso? Sim. Nepotismo de contratar ou fazer a CBF, ou fazer o clube que ele trabalha. Eu fui para a Arábia Saudita também com ele. Famosíssima, né, a ida do Tele para a Arábia também. Para a Arábia, quando foi antes. Era uma conquista muito diferente, porque era outra história, né? Vocês não pensam que era fácil. Depois ele vai contar de um timão, mas daí, né, timaço da Europa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria entrar então na Copa do Mundo de 82. Foi a 12ª edição, né, da Copa do Mundo FIFA. Foi nessa Copa que se passou a contar com 24 seleções, entre elas várias estreantes, né, aumentou-se aí o número. No total, 105 países participaram das eliminatórias. O campeonato foi na Espanha e teve como campeã a Itália. A seleção de Tele Santana, né, com o futebol ofensivo, né, que o brasileiro ama de paixão, goleador, conquistou a Espanha e conquistou mesmo, gente. Encantou o mundo. Jogadores como Leandro Júnior, Toninho Cerezo, Paulo Roberto Falcão, Zico, Sócrates e Éder Aleixo apresentaram um futebol de muita técnica, de muita tática e principalmente muito ofensivo. E, claro, fez história aí em termos mundiais, né? A seleção brasileira fez a sua preparação na Toca da Raposa, né? A Toca do Cruzeiro. A classificação foi um 5º lugar. Foram 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota, 15 gols a favor, 6 gols contra. Essa marca, né, da final, da participação final do Brasil, né, a derrota para a Itália. O que você já era companheiro dele ali? Vocês estavam juntos lá? Não, ele estava no banco, né? Eu não fico no banco. Não, sim, mas você estava lá. Eu estava lá, sim, estava no estádio. E logo que perdeu, eu desci para a gente se abraçar ali, todos, né? Todos embriagados, que não é só alegria, felicidade, né? Uma boa bebida, mas embriagados com a derrota, com o sofrimento da derrota. Eu tava assim e posso dizer que me deliciei também, me aproveitei. Foi um grande prazer participar. Eu tive momentos assim muito felizes, talvez os mais felizes e o mais triste, porque perdeu. É uma seleção que a Espanha inteira torcia pelo Brasil. Estádio Sarriá, né, gente? Por isso ficou conhecido notoriamente, né, por essa situação ocorrida. E não foi só isso, né? Ali, naquele momento, você via a seleção que todo mundo imaginava que ganharia a Copa do Mundo, né? Ser derrotado da forma como foi. Claro, óbvio, gente, do outro lado você tinha grandes nomes, grandes jogadores. Eu sempre digo que você combinou com o adversário, não combinou, né? É uma história mesmo que ali acontece no campo, não tem outra forma. Mas o que o Tele achava quando todo mundo falava assim, nossa, é a melhor seleção do mundo? Era mesmo, né? Mas o que ele pensava? Ele ficava muito orgulhoso e concordava plenamente com isso. Mas ele só não falava assim... Ele só guardava. Ele não se abria a ponto de ficar falando isso no grupo, que não é melhor, nós somos bons, nós somos melhores, não. Todos estavam cientes de que a admiração, os comentários, né, a imprensa toda estava considerando a seleção a melhor
em dado momento. Eu já acho que a partir do primeiro jogo, que foi contra a Rússia, Isso. no primeiro jogo, o Brasil... 2-1. Foi 2-1, mas o Brasil já superou, já passou por uma decisão que, para mim, a Rússia era muito boa naquela. Então, o primeiro jogo seria uma decisão de Copa do Mundo. A Rússia era superior à Itália, até que foi a campeã, porque a Itália ela melhorou do meio para frente. Depois da primeira fase, onde ela teve 3 empates e no saldo de gols foi que ela passou para a fase seguinte. Isso, Só para lembrar os resultados do Brasil, já que o René tocou, o Brasil venceu a Rússia 2-1, a Escócia 4-1, a Nova Zelândia 4-0, fez 3-1 na Argentina, né, que aí é a rivalidade sul-americana, infelizmente saiu para a Itália 3-2, a campeã. Mas a Itália, eu já ia dizer que foi a primeira, não foi, ela ganhou da Argentina também. Sim. Aí, por isso que ela, ganhando do Brasil, se fosse empate, o Brasil classificava. Porque o Brasil tinha melhor... Ele jogou pela... só lembrando isso, né, gente? Pra gente contar direitinho essa história desse jogo que a gente falou da Itália, né? A Argentina tinha perdido por 2-1 para a Itália e por 3-1 para o Brasil. Então, a seleção brasileira que era a favorita ao título, tinha a vantagem do empate para se classificar em primeiro no grupo, né? Porque a gente já disse que foi essa modificação da Copa. No início da partida, aos 5 minutos, o ataque da Itália... Paolo Rossi. A gente até engasga para falar o nome dele. Paolo Rossi marcou ainda no primeiro tempo o Sócrates, né? Empatou. Depois o Paolo Rossi fez o segundo da Itália. Segundo tempo o Falcão empatou 2-2. E aí o lance fatal com quem, gente? Com ele mesmo. Lá vem Paolo Rossi, desviou a trajetória da bola, matou o Valdir Pérez, que era o goleiro, 3-2. Depois eles ainda tiveram um gol que muita gente fala... uma situação de gol que eles falam que, até hoje se fala, né, que foi mesmo o gol da Itália, né? Foi. Né? Não é houveram 2 gols, um da Itália e um do Brasil. Um do Brasil. Que o Sócrates, que foi também anulado, mas que aconteceu. Exatamente. E era justo que fosse validado. Mas você veja que o Paulo Rossi, ele foi marcar o primeiro gol na Copa do Mundo contra o Brasil. Foi. E virou artilheiro e não parou de marcar gols, mas contra o Brasil marcou 3 e foi marcando em todo jogo. Depois, ele marcou em mais 2 ou 3, 2 jogos, né? Eu acho que contra a Alemanha, Polônia e... França, Polônia e Alemanha. Aí ele marcou gols e virou artilheiro da Copa do Mundo. Acabou sendo destaque. Lembrando que do Brasil, o Falcão foi o destaque do Brasil naquela Copa, considerado pela FIFA o segundo melhor jogador da competição. Foi o chamado Bola de Prata, né? O Zico foi o terceiro artilheiro da competição, recebendo o troféu Chuteira de Bronze. Ou seja, só perdeu o primeiro lugar, e, enfim, em circunstâncias ali da história, que era a grande seleção que passou. Eu vou pegar aqui a base dessa seleção, só para vocês terem uma ideia, porque eu acho sempre legal a gente tá tocando no time todo, né? De todo mundo que fez parte. A gente citou aí o Leandro, né? O Júnior, o Tony Cerezo, o Paulo Roberto Falcão, o Zico, o Sócrates, Éder. Esses foram os destaques? Sim, mas eu diria que quase todos tiveram um certo destaque. É um que é mineiro e a gente não citou aqui, que era o Paulo Isidoro. Também, que o Paulo Isidoro era para muitos, ou até para ele próprio, que eu sei que ele não se sentia confortável com isso, ele era um reserva. Mas o banco fez muita diferença. Hã? O banco fazia. Claro, fazia diferença, fez diferença. E eu digo que o Paulo Isidoro, digo para ele agora, se eu pudesse, estivesse conversando com ele, eu já falei, já tive oportunidade, mas ele muito inquieto porque ele merecia, porque o esquema da seleção, inclusive há pouco tempo o Zico deu uma declaração que faltava, e tem o Jô Soares que falava, põe ponta, Tele, bota ponta, Tele. É maravilhoso. É um personagem que infelizmente agora, recente, ele faleceu. E veio muita gente me entrevistar, porque o Tele já não está mais aí, para falar sobre aquele bordão e que é como que criado. Ele se sentia, né? Como que ele se sentia? Não, ele se sentia incomodado porque o bordão pegou tanto, era tão forte,
Ele andava na rua, o povo falava, ponta, Tele. Não, ele não podia sair na rua, bota a ponta, Tele. Aqui fala põe ponta, mas no Rio fala bota a ponta, Tele. Que é o jargão, né? Mas isso ficou tão falado que chegou a incomodar. Ó, aí fica um pouco incômodo, mas não tinha ponta, não tinha ninguém para colocar. Inclusive Paulo Isidoro, que o Zico defende, e eu também, que devia ocupar aquele lugar, era o Paulo Isidoro. Mas o Tele tinha, e eu que conhecia há anos, ele tinha no Paulo Isidoro uma arma secreta. Ele não queria contar com o Paulo Isidoro no início do jogo. Ele queria que ele entrasse e que passa a ser até conhecido do adversário que estuda no Brasil, mas mesmo assim o Paulo Isidoro ele mudava a marcação, né? Mudava a marcação e oxigenava o time, metia um jogador como Paulo Isidoro, com aquela energia, aquela movimentação, habilidade, né, de colocação que ele tinha, jogar em qualquer lugar, tanto é que era para jogar podia cair pela direita, porque ele jogava em qualquer lugar. Eu conheço o Paulo Isidoro do tempo que era Marinho, Marcinho e Paulo Isidoro. Três escurinhos assim que jogavam na frente, que ninguém sabia, o marcador não sabia quem era quem. Verdade. Eles se confundiam. Gente, parece com o que eles tentam fazer hoje, né? Pois ele fazia isso lá atrás. Já ele era muito, ele era muito rápido. Era outra história, né? Então ele entrava com o Paulo Isidoro sempre no decorrer dos jogos e acabava com um adversário. Isso desde um ano antes, que teve Mundialito contra o Uruguai, lá no Uruguai, em que o Brasil se impôs no mundo através do empate contra a Argentina de Maradona. Né? Maradona era para engolir o Brasil, a Argentina de Maradona era muito boa, era campeã do mundo, mas aí o Brasil empatou no final com aquele sabor de vitória e pegou a Alemanha, que a gente pode considerar que a forra já tinha sido lá atrás. Meteu 4-1 na Alemanha, com Paulo Isidoro entrando durante o jogo e acabando com o esquema do time europeu. Que o marcador estava na direita, ele saía da direita, ia para a esquerda, o marcador não sabia se ia com ele, porque era homem a homem, o esquema usado na Europa, na Alemanha, então colava no Paulo Isidoro, mas o Paulo Isidoro levava o sujeito para um lugar que ele não sabia jogar, então criou uma confusão, rápido, né? E muito rápido, e ele rodava com uma bola, caía, levantava já rolando, ia na frente, saía na frente do zagueiro, na cara do gol, toda hora. Paulo Isidoro tinha uma característica assim, muito ofensiva. Então, é até uma oportunidade boa de explicar isso para todos, que o Paulo Isidoro, que ele saiba que ele era Paulo Isidoro e mais 10, que ia jogar na seleção, mas ele não ia entrar de cara, e isso faz um pouquinho o jogador ficar um pouco, mexe com a vaidade até, sentindo que ele sabia que encaixava, que ele estava bem numa fase muito boa, mas o Tele queria ele como arma secreta e ele não sabia disso. Muito bacana. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha pra Estrela Bet. Jogou, brilhou. Agora você disse que assim que acaba o jogo, você desce pro banco, né? Pra assim, pro estar vestiário. junto ao seu pai e tudo. É porque ele fala Tele, às vezes aí a gente esquece, né? A pessoa pai. Se eu ficar falando muito pai, eu vou aí provavelmente encher o saco dos espectadores de tanto falar pai. E como que ele tava? Ele se decepcionou? O que ele falou para vocês? Não, ele com a vasta experiência dele de Copa do Mundo, de assistir, né? Porque ele nunca teve uma Copa do Mundo. Sim. Ele já teve convocações para a seleção brasileira, mas ele não disputou e ele se sentia assim... Como jogador, tá, gente? Como jogador, ele foi grande jogador também. Eu pulo um pouco isso. Como jogador. Ele
ele deixou de ir na Copa de 54, que o Zezé Moreira foi o treinador. Sei. E ele se sentiu ali injustiçado, né? Mas o Zezé Moreira achava que ele estava muito cansado pela temporada que ele teve no Fluminense. Ele era um jogador que perdia 4 quilos no jogo. Que coisa. Isso era, ele era o incansável. E por isso mesmo ele rebateu. O Zezé Moreira sabe que eu sou incansável. Mas houve Não isso. foi. O Zezé chegou lá, não ganhou, tomou uma surra da Hungria, que é uma que foi considerada a grande seleção. Uma das grandes do mundo. Que é lembrada até hoje, né? Juntamente com a seleção da Copa de 82, seleção brasileira. Que é a Hungria, a Holanda, que é o carrossel holandês. Carrossel holandês, laranja mecânica, e o Brasil, a Copa de 82. Está sempre entre as principais seleções. Principais que não venceram. Que não venceram. Mas que encantaram o mundo. Agora, e aí ele se comporta como? Na volta ao Brasil, enfim. Quando eu estava falando dessa, que foi uma embriaguez, né, de tristeza, eu cheguei a usar esse termo porque isso aconteceu de jogadores encherem a cara, caírem chorando no chão, foi um drama. Né, o final depois que foi pro hotel, e na ida pro hotel apareciam faixas nas avenidas, nas ramblas da Espanha, assim, acabou o futebol está de luto, isso tudo por causa da seleção brasileira. Você vê como é que a moda na Espanha virou verde e amarelo. Você ia nas boutiques comprar roupas de mulheres, eu falo moda por isso. Você via os vestidos amarelos ou verdes ou misturados por causa da imponência do futebol arte, aquele futebol tão declamado pelos poetas, ofensivo, lembrado até hoje. E ele, o papai também ficou preocupado em consolar jogadores e ficou muito, até que chegou um árabe que foi um emissário de um príncipe para contratá-lo. Sim. E ele disse, olha, não tem a menor condição. Logo após? Isso, logo na noite do jogo. Que é isso? E ele disse que não tem a mínima condição de conversar sobre isso, que ele não está nos planos, mas ele não foi mal educado, mas eu posso conversar sobre isso quando chegarmos no Brasil, não aqui agora. Mas é que lá na Arábia Saudita, um príncipe... apaixonou. Dois príncipes fizeram uma aposta milionária. Uma aposta? Um achou que você não consegue trazer o Pelé, e você vai ver que eu vou trazer o Pelé. Olha, gente, isso é um fato inédito. Foi uma aposta violentamente cara, né? Deve ter sido. Porque são pretendentes ao trono. A família real, a família saudita lá, é até hoje a mesma família. Até o atual é um príncipe que não corresponde assim com nossos anseios de governo. Ele cometeu um crime, governabilidade. Mas ele, o povo da Arábia Saudita é um povo, se eu não disser da família real, digo que o povo, nós moramos, vivemos lá, e o povo é muito bom, muito admirador do Brasil. Sim. E isso poucas pessoas sabem, eu acho muito importante que a gente saiba que tanto, eu estou falando do árabe, mas quando na Copa seguinte, em 86, nós fomos disputar no México, os mexicanos adoram e tem o Brasil como expoente, assim, talvez das Américas. O brasileiro é respeitado e amado pelo povo, a ponto do mexicano, se tem 2 filhos, ele fantasia um com o uniforme do México e o outro com o do Brasil. Mesmo sem ter ligação, nunca ter ido no Brasil, ter vindo aqui. Então isso é um pouco importante que que todo brasileiro saiba.
né, que essa adoração que e o futebol, se tem lá fora por nós. E o futebol como faz, e o seu pai tem uma participação importantíssima nisso, né, não só pela seleção de 82, mas por tudo que ele fez em termos de São Paulo e tudo mais, né, 2 mundiais, ou seja, ele levou esse futebol brasileiro para o mundo de uma forma muito diferente, né, ele abriu as portas. Obviamente, claro que a gente, né, a seleção de 70 e tudo mais, mas já era um futebol moderno com o Tele, né, o que o Tele fez já era uma outra face, né, da seleção brasileira, dos jogadores que estavam aqui e tudo mais, já era uma outra geração, uma outra forma de enxergar o futebol brasileiro, e foi na Copa de 82 que ele apareceu dessa forma, e por isso que a seleção é tão falada até hoje, né? É o exemplo, talvez, de todo mundo quando se fala em futebol ofensivo, né? E em todas as formas, e talvez seja o que a gente realmente sente mais falta. E aí ele volta ao Brasil, então, depois dessa... Aí ele vai para a Arábia, é isso? Ele quando voltou da Copa de 82, ele voltou e... Mas ele achou que tinha acabado ali, em termos de seleção? Não. Ele, sim, acabou. Ele acabou a Copa do Mundo, não venceu, apesar de eu discordar disso. Eu acho que eles venceram. Eles não foram os campeões da Copa do Mundo, mas ali não tem só um vencedor. E a seleção brasileira foi, em termos, por exemplo, de admiração, de reconhecimento, o mundo inteiro reconheceu, tanto é que todos os jogadores fizeram um contrato internacional, no estrangeiro, um contrato melhor do que já fez na sua vida. Eu acho que tem um jogador que foi o Éder, que ele não foi para o exterior. Ele até teve uma passagem pedindo o papai, mas ele tinha sempre clube pretendendo o Éder. O Éder foi na Copa seguinte, ele foi convocado, ele não foi à Copa, mas ele teve a chance até de ser. Ele teve um futuro brilhante depois dessa Copa de 82. Então, foi uma Copa que o Brasil não perdeu. Eu diria até que venceu. Não foi, apesar de não ter sido a campeã. Não ergueu a taça. Não ergueu a taça. Mas foi vencedor. Que é o objetivo que o Brasil não abre mão, porque o Brasil merece mesmo pretender sempre ganhar. Eu acho que até agora o Brasil tem se não a maior das maiores chances entre todas as seleções de ser o vencedor, de sair como levantar a taça de novo. Mas o Brasil já deu essa demonstração ao mundo, como esses países, principalmente companheiros nossos, que não são países da Europa ou potências como os Estados Unidos, ele vê no Brasil uma potência, assim, uma potência popular, uma potência que os Estados Unidos, que é o grande império mundial, não consegue derrotar. Tem no futebol isso. Esses países que gostam, amam o futebol, tem no Brasil a sua potência ali e torce por ela. O Tele deixava a política chegar perto da seleção? Ele não... Porque ele não me parecia envolvido, né? Não. E a gente tem que dizer sempre, né, principalmente na época dele, que a gente ainda vivia, né, na situação da ditadura. E a gente tem, né, lembranças e circunstâncias já faladas por vários que estiveram, principalmente na Copa de 70, né? Ele deixava a política chegar? Não, é verdade que durante a Copa de 82 não tinha, como essa agora. Essa agora nós estamos tendo uma eleição e logo em seguida, no mês seguinte, é a Copa do Mundo. Pode ser que muita gente queira se aproveitar. E eu já vi até o Tite numa situação muito correta, coerente, como a gente acha, de que ele não ficou dizendo amém para ninguém, pretendente, essa concorrência, essa, né, a política que tem hoje, nesse momento. Mas na época ele não teve, e ele tem uma experiência muito grande de 1950, quando você disse 70, 50, foi uma politicalha dentro da seleção, que eles paravam de almoçar, os jogadores, na hora da refeição, tinham que parar para ouvir o discurso de um político. Veja se isso. E meu pai, toda aquela seleção de 50, foi jogador com ele.
E eu conheci todos aqueles jogadores, apesar de não ter, eu não era nascido em 50, mas eu conheci todos e sei como eles jogam, como eles jogavam. No pós. Porque eles viraram ex-jogadores e jogavam pelo Brasil afora. Eu ia junto, pequeno que eu era, mas eu via aqui em Minas, então, muito Você é um privilegiado, né, gente? Porque a pessoa conheceu, além de ser filho do Tele, ter acompanhado tudo que o Tele fez, ele ainda acompanhou tudo, toda aquela geração. É por isso que eu te dou razão, né? viu, Dimar? Eu acho que não se pode contar a história do futebol brasileiro sem, pelo menos, me fazer uma pergunta que seja. Porque eu vivi muito isso e eu tive do lado de um personagem dos mais importantes na história do futebol brasileiro e da história do futebol mundial. E aí a gente vem para a Copa de 80, porque ele ali parece que tinha acabado, né? Como é que ele resolve novamente montar a seleção para 86? Em 86, ele primeiro, no momento em que o Evaristo de Macedo, grande jogador que foi, e grande o primeiro, treinador, né, que jogou fora do Brasil. Talvez tenha sido. E jogou, né? Jogou nos dois, Real Madrid e Barcelona. Você imagina naquela época era jogar em Real Madrid e Barcelona. Dá para entender o tanto que o Evaristo jogou como jogador. E pouca gente também sabe o valor que ele teve como jogador. E pro futebol brasileiro, brasileiro. Por isso que a gente sempre diz, vá procurar lá atrás. Você quer ser bom hoje? Vai olhar lá atrás o que aconteceu. Exatamente. A história nos traz todas as informações dos melhores caminhos a escolher. Bem, aí ele decide. O Evaristo saiu, aí o Tele, o papai, em férias aqui no Brasil, da Arábia Saudita, e foi pedido, como se fosse um caso urgente, né, para ele pegar a seleção, porque ela ia começar as eliminatórias. Aí ele pediu licença, teve que, dizem até que o Tancredo tentou intervir no governo, lá com os príncipes na Arábia Saudita, porque estava a situação, era ele, tinha que ser ele, todo mundo queria que fosse ele. Teve um movimento aqui entre os artistas, os notórios aqui no Brasil, de fica Tele. Não tinha influência, tá, gente? Mas tinha as pessoas que influenciavam da mesma jeito. Esse influência que eu tô dizendo é o que a gente está acostumado a ver hoje nas redes e tal. Mas, obviamente, né, artistas, intelectuais, o mundo do futebol. O mundo do futebol pedia volta Tele. Era o que a gente mais ouvia na época. Via aquele Amir Klink, aqui navegador, eu me lembro que ele encabeçou, botava um cartaz, fica, Tele, volta Tele, e isso foi muito bonito, né? A gente gostou muito disso. Ele assumiu, teve o acordo da seleção do time da Arábia, o Ahly, e ele assumiu e classificou de forma invicta, como ele já tinha feito em 82. Só agora em 86 ele fez isso também de novo, de forma invicta, e classificou o Brasil, né? Mas teve que voltar para cumprir seu contrato. Entendi. Aí voltou, aí veio a campanha maciça, volta, fica, Tele, volta, Tele. Aí chega na Copa do Mundo, os clubes param. E lá na Arábia Saudita, o clube liberou, por muita insistência, mas ele tinha que pagar ainda uma parte do contrato que faltava. Pagar sim, trabalhar. Mas ele acabou vindo para a seleção e não voltou mais para... Depois ele só foi dirigir um clube, foi o Atlético Mineiro, aqui em 87. 87. Né? Que ele resolveu parar, ele não queria mais saber de futebol, né? Por causa da desilusão, que não ganhou mais uma Copa, apesar de ter ido muito bem também. A gente vai contar isso, né? Essas coisas que eu sempre digo, René, o futebol brasileiro tem mania, né, de rótulos, né? O brasileiro tem mania de rótulos, né? É porque fulano é retranqueiro, porque fulano é ofensivo, porque fulano é não sei o quê, porque ciclano... Levi Coupe, quanto tempo o Levi ficou com a fama de pé frio, que não ganhava nada, depois ganhou tudo, né? É porque ele era vice, né? Era Levice. E o Tele, gente, a gente tem que dizer que ele ganhou essa história, né? Ganhou essa
vamos colocar entre aspas, pé frio. Pé frio de quê, gente? A pessoa voltou, ganhou tudo quanto era coisa de São Paulo. Montou 2 seleções fantásticas que ficaram na memória de todo o futebol. Mas antes de falar dessa questão do pé frio, 86, então, México, a seleção vai, 5º lugar, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. O Brasil perdeu depois nos pênaltis, né, para a França. 10 gols a favor e 1 gol contra. Brasil e França fizeram o jogo em Guadalajara, não é isso? Após o empate em 1-1, o Brasil teve a chance da vitória. O Zico cobrou mal um pênalti. Zico, tá, gente? Um dos maiores jogadores da história. Defendido pelo goleiro francês. Na disputa de penais, o Brasil viu Sócrates errar a cobrança definitiva, né, máxima, além do zagueiro Júlio César. Final, 4-3 a favor da França. A seleção argentina de futebol foi a campeã e Diego Maradona eleito o melhor jogador da competição. Esse é um resumo do que foi o 86, de 86. A Copa de 86, mas que o Brasil também chegou como uma das seleções favoritas, né? Chegou... Não tinha aquele brilho todo de 82, de ser uma unanimidade, mas ela ainda trazia muita coisa de 82 e muito em cima também do comando do Tele, né? Sobre o comando do Tele e com Zico, Sócrates. O Zico veio a pensado porque ele até não queria. Ele sofreu uma contusão traumática contra o Bangu, uma contusão das coisas mais covardes que quem fez aquilo depois virou religioso, como quem estivesse devendo a Deus, e realmente ficou em dívida, porque ele foi uma ordem que foi dada para ele atingir o Zico, e ele atingiu e tirou o Zico de circulação. Mas o Zico com o Dr. Neylor foi recuperado. Dr. Neylor Lasmar, sem o médico também do Atlético Mineiro na época. Pai do Rodrigo. Pai do Rodrigo Lasmar, atual médico do Atlético e da Seleção Brasileira. A história é bonita, né, gente? Um grande amigo nosso e que eu gosto muito. Eu até não gosto muito de conversar com o Dr. Neylor, porque se a gente começa a conversar, a gente vai pro choro. Chora. Eu imagino. A gente lembra e... grande amigo, grande pessoa, grande ser humano. Como é o Rodrigo também. Mas a seleção, a CBF aprendeu a admirar o Dr. Neylor Lasmar, que o papai levou contra tudo e contra todos, porque na seleção brasileira, mesmo trazendo para a Toca da Raposa, era para você esperar que todos iam te combater. E isso aconteceu com o papai. Aconteceu com um jornalista... sim, de vir para Minas. De trazer para cá. Lógico. Né? Achando que não tinha que tirar do Rio de Janeiro. Mas a Toca da Raposa era o melhor... Centro de treinamento do mundo, talvez, um dos melhores do mundo. Então, tinha tudo bom e melhor na Toca da Raposa. O melhor restaurante, melhor comida, alojamento. E às vezes que pulava o muro também, não? Algumas coisas aconteceu que o mestre isso, não gostou, né? Não pode gostar, né? Não. São histórias muito engraçadas, gente. Todo mundo em volta da toca esperando o moço. Oh, meu Deus do céu. Né? Mas eram coisas que aconteciam. E a gente ficava imaginando, né, a reação, né, do Tele nessas circunstâncias, né? Porque fugia tudo dele. Mesmo assim, tem uma história muito interessante, né? Que ele não... Aí cria a situação com o Renato Gaúcho, com o próprio Leandro, mas ele leva a seleção Casagrande, né? Que tinha as suas questões disciplinares, mas ele levou o Casagrande a uma Copa do Mundo. Você vê como é que são paralelos, depende de como é a situação, né? Ele fala dessa situação de ter levado o Casagrande e ter ali deixado para trás Renato e o próprio Leandro. Ele não deixou o Leandro para trás, o Leandro que não quis ir. O papai admirava muito e nesse caso que eles aconteceu mesmo, que eles chegaram tarde e não conseguiram pular o muro. Na verdade, eles não conseguiram pular, porque estavam sem pulsão. Estava sem condições de pular, sem condições pulsão. Atléticas. Aí eles entraram e depois comunicado, o papai perguntou pro Leandro, perguntou o que houve, saímos com as meninas aí. Aí eu e Renato, aí ele cortou os dois. Sim. Mas só que todos reuniram, pediram, diretores, jogadores, toda a comissão técnica, pediram para que ele relevasse. Aí ele fez um acordo com todos que não poderia ter um caso de... Tem uma expressão jurídica que assim, não pode
Abrir precedentes. Precedentes, exatamente. Todos concordam aqui? Porque se acontecer amanhã com você, e aí valia para o Renato também, não? Não, para os dois. Ah, para os dois. Para os dois, Renato e Leandro. Tá. Aí ele deu perdão. Então vamos colocar uma pedra aqui agora, mas esse sim. Não tem essa expressão que você usou. Ah, sim, precedente. Não pode abrir precedentes. Entendi, não pode acontecer de novo. Com outro qualquer e se alguém acontecer, tá fora. E alguém reclamar, você deixou o sim, Renato e o Leandro e eu não. Sim. Não, então todos assumem aqui, então vamos lá. Aí foi, só que tinha naquela seleção, tinha 5 para serem cortados. Ele levou 5 jogadores a mais para cortar 5. Aí um desses 5 foi o Renato Gaúcho, que para muitos ele era ídolo, um grande ídolo, mas ele não estava... Aí foi uma condição técnica mesmo. Condição técnica. Não teve a ver com o que ocorreu. Ele não teve muito... não treinava com afinco, tava um pouco, botava a mão na cintura quando perdia a bola. Então foi cortado. E o Leandro não. Só que na hora de embarcar no avião, amizade. O Leandro achou que era por causa daquele episódio que o Tele estava cortando e não era. E também muitos diziam que o Leandro não estava aguentando mais jogar de lateral direito. Ele ficou no aeroporto, né, gente? Ele nem foi no aeroporto. Ele nem foi no aeroporto. Foi o Zico, o Júnior foi na casa dele buscar como é que é, vambora. E ele falou, não vou, e chorando e tal. Tinha bebido muito também para suportar aquela situação. E acabou ficando, então vambora, sem ele. Mas o Leandro ele seria titular, meu pai gostava muito, que o melhor... Jogava muito, né? O melhor lateral que eu já vi jogar era o Carlos Alberto Torres. Depois que eu vi o Leandro, ele bate com as duas pernas, era um sujeito que entrava, marcava gol, defendia bem também, e ele gostava muito do Leandro. Mas... A gente falou aqui do jogo, e nessa Copa, quando ele deixa mais uma vez de vencer, né, de chegar e tudo mais, o que ele sentiu? Aí ele voltou magoado mesmo. Definitivamente. Pelo amor de Deus, não é a minha, agora né? Chega. Não, mas ele não teve isso porque também essa seleção, ela teve um reconhecimento, não como de 82, sim, que encantou, que esses jogadores que agora um pouco mais veteranos, eles estavam na ponta dos cascos, sim, lá como o Sócrates, o Júnior não jogou nem na lateral esquerda, já estava na meia, porque na lateral a corrida é maior, como eu falei aqui do Leandro. Mas eles já não estavam, o Zico estava com essa contusão, que o Dr. Naylor recuperou o Zico para não precisar não dava tempo de operar e jogar a Copa do Mundo. Mas poderia recuperá-lo para ele disputar a Copa e em seguida operar depois. Então foi isso que aconteceu. O Zico foi um pouco contundido, né? Metade. Sim, assim, mas ele não estava o papai achava que devia apostar e devia mesmo, que o Zico, meio Zico, era mais do que qualquer um outro jogador. E ele foi muito bem, entrava no decorrer dos jogos para pegar o adversário um pouco cansado e ele ter um pouquinho de vantagem, já que ele tinha desvantagem da contusão. Então ele só que perdeu um pênalti e muita gente disse que não era ele que tinha que bater o pênalti. Mas ele, mesmo contundido, para bater pênalti, ele batia e bem. Só que ele teve a infelicidade de não marcar. Claro, e ele mesmo diz que ai do Tele se ele não me coloca para bater pênalti. Porque se coloca um outro e né? perde. Aí a culpa era dele, o Tele ia ser difícil. Né? E aí ele vem e aí acabou a seleção. Não, ele vem, mas também com muita... essa seleção foi escolhida a melhor tática, a melhor seleção taticamente. Entendi. A que melhor apresentou o melhor futebol. Na obediência tática. A melhor estratégia e tática do time foi considerada da seleção brasileira. Então a seleção brasileira também, como em 82, ela ganhou todos os jogos e nessa nem perdeu. Porque ela saiu com um empate. Pênaltis, né? Ela saiu com um empate, né? Que aí disputou nos pênaltis. Mas então ela foi invicta e não teve aquele papo que teve em 78 de campeão moral. Não.
mas foi reconhecida como um bom futebol. Tivemos um jogador muito em destaque, o Elzo, jogador do Atlético. Jogador do Atlético. Elzo e Alemão fizeram o meio de campo ali. Jogava demais. Muito, corria muito físico. Ele era muito forte, corria e voltava, salvava gol aqui, dava o passe para um gol lá, era estupendo. E aquela seleção também, então, é bem lembrada, foi muito respeitada. E o Tele não ficou, mas vem essa história de pé frio que... Isso, a história do pé frio. Que não combina com o Tele. Mas de jeito nenhum, porque né, o Tele, gente? quando chegou aqui no Atlético, em 71, que ele ganhou o Campeonato Brasileiro com o Atlético, ele começou a carreira dele foi campeão juvenil carioca, foi campeão júnior carioca, em 67, 68, 69, campeão profissional carioca. E campeão da Taça Guanabara aqui no Rio de Janeiro, tem isso, né? Taça Guanabara, então ele veio com 4 títulos. Chegou aqui em Minas, foi campeão mineiro. Foi campeão mineiro e campeão brasileiro. E logo em seguida campeão brasileiro. Então 6 títulos seguidos. Que início de carreira é essa? Mas é o tal dos rótulos que não serve pra... Isso magoou o Tele? Isso, claro. Chamar alguém de pé frio, mesmo que seja, né? Mesmo que seja o mestre Tele Santana. Ainda mais injustamente, como foi o caso dele, mas ele tinha que repetir. Então vamos lá, você está me chamando de pé frio, então vamos aqui recordar e vamos ver os títulos que eu ganhei, que você talvez não saiba. Sabe? Então repete comigo. Quais são? Foi campeão aqui. Ele fazia isso. Aí ele chegou uma hora que ele cansou de ficar rebatendo, aí ele deixava. E aí ele foi campeão mundial com o São Paulo em 92, em 93, não é isso? Campeão da Libertadores. Sim. Campeão na consequência, o Mundial. O Mundial, campeão da Libertadores no ano seguinte, campeão do Mundial. Um feito que nenhum clube, a não ser o Santos de Pelé. Então isso é bom que a gente se coloca aquele verdadeiro Globetrotter, que era o time do Santos, ganhava de todo mundo e que fez a fama de alguns clubes. E eu vou dizer um que ficou eternamente conosco, que é o Cruzeiro. Sim. Quem ganhasse do Santos virava manchete no mundo. E o Cruzeiro não ganhou por acaso. O Cruzeiro ganhou com uma goleada de 6-2 e no jogo seguinte ganhou de 3-0. É verdade. Então o Cruzeiro virou gente grande ali, né? Foi. Virou o time mais admirado no Brasil. O reconhecimento sul-americano, que vem dessa história, que depois ele se transformou no time copeiro, aquela história toda vem muito disso. É o encantamento da história do Pelé. Então, o Pelé fazia um companheiro dele subir de produção, ser melhor do que era. Ele fez isso na Copa de 70 também, que ele era um grande líder, apesar de não ser capitão. O capitão respeitava a ordem do Pelé. No campo, o Pelé, e se algum jogador estava olhando para uma morena que passasse ali, nós viemos aqui para ser campeões. Vamos lá, se algum jovem, como o Paulo César, Caju, Marco Antônio, esses jovens, ele encaminhava. Então o Pelé, quando põe o Tele, ou São Paulo de Tele, no mesmo nível do Santos de Pelé, pronto, isso daí já é um prêmio que os deuses do futebol deviam e acabaram dando para a história do Tele ser justa e completa. É verdade. Olha só, gente, eu por mim ficaria aqui horas, né? 2 dias. Eu acho que o René vale uns 10 programas sobre o mestre Tele Santana, sobre futebol no todo, né? De tudo que ele conhece e tudo. Para finalizar toda essa história, René, em 96 o seu pai sofre o AVC, né? Treinador do São Paulo, e aí parou todo mundo, né? O mestre, né? O todo-poderoso, que a gente achava que era invencível em qualquer circunstância, né? Que era imortal. A gente acompanhou muito de perto tudo isso. E só que ele tinha, naquele mesmo período, recebido uma proposta de quem? Sim, ele recebeu uma proposta do Barcelona para substituir exatamente o Cruyff, que ele venceu aquele time espetacular que era o melhor do mundo. Isso. Né? O time do Cruyff, que contava com Guardiola, inclusive, sim, que admira muito o Tele, conta no livro dele. Que é apaixonado pelo futebol brasileiro. Pelo futebol brasileiro. Por causa do Tele Santana, pelo time, da seleção, exatamente, de 82 ele fala isso.
Então ele ficou... E nada tirava ele de São Paulo. Na verdade, a conquista que ele teve no São Paulo, ele acabou tomando gosto e ele foi convidado para dirigir Lazio, por exemplo. Lazio ele não quis nem saber, que falava que cumprimento da Lazio lá na... É verdade. Ele era um time fascista, não sei, mas ele não foi para o Valência, que convidou, ele não foi para a seleção do Japão, que ele teve que escrever livros, 2 livros. Ele escreveu, olha só, eles pagam adiantado, não é como aqui, não, que você tem que vender livro e não vende, né? Ele teve que explicar por que ele não aceitou o convite da seleção japonesa. Nada tirava ele de São Paulo. A única coisa que poderia tirá-lo é exatamente isso, e ele concordou. Em conversar. Ir para o Barcelona. Ele concordou em ir. Não, ele recusou porque ele sabia. Eu estou conversando muito orgulhoso com você, o diretor, que veio na casa dele em São Paulo. Eu estou muito orgulhoso, muito contente com esse convite, mas eu não quero nem conversar sobre isso enquanto eu sei que tem um treinador lá, que é meu amigo e que ainda trabalha. E o diretor falou: Tele, então eu vou ligar agora aqui da sua casa para o Cruyff, para você saber que ele está sabendo que eu estou na sua casa te convidando, já tem um comum acordo que ele vai sair. Ele tem um acordo com o Barcelona de sair no mês que vem. O mês seguinte era outubro. Era isso mais ou menos. E depois dessa conversa, se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, mas ele me contou isso imediatamente, me contou que ele teve esse encontro, essa visita do diretor do Barcelona, convidando ele para dirigir o Barcelona, e que ele recusou por essas... Mas que quando ele soube que o Cruyff sabia e concordava, que me parece até que foi uma indicação do Cruyff, porque o Cruyff era muito amigo do Tele. Tanto é que naquele Mundial eles fizeram um pacto. Eles fizeram um pacto no hotel, ficaram conversando até altas horas da noite. Passou o juiz do jogo por eles. O juiz viu, cumprimentou e eles convidaram o juiz para conversar com eles. Eles conversando, combinaram com o juiz que ele não precisava de expulsar jogador nenhum daquele jogo. Porque quem desse um pontapé, eu tiro do meu time. E o Cruyff falou a mesma coisa, eu também. Aí eles puseram as mãos e fizeram um pacto. Que coisa maravilhosa, a arbitragem e o treinador dos 2 times. Dos 2 times. Isso foi o primeiro jogo contra o Barcelona. O Cruyff ficou muito amigo do... A gente tá falando do Mundial, tá, gente? Do São Paulo. Já o Mundial. Ele ficou muito amigo do Tele, até que eu fui a convite do Feyenoord, que teve uma parceria com a América, eu fui a convite do Feyenoord ver um jogo, visitar a Holanda. Eu assisti um jogo na Arena Ajax, em que o Cruyff estava num camarote me aguardando para conversar, porque ele queria saber do Tele. E quando eu vi nos painéis, nos telões do estádio, a presença do Cruyff, o grande homenageado, eu falei, eu não vou não, porque eu vou incomodá-lo, deixa para a próxima. E nós temos um Instituto Tele Santana e a gente tem uma relação com o Instituto Cruyff na Holanda, então a gente vai ter oportunidade, eu não vou não. O intermediário me falou, mas ele ficou me perguntando por que você não foi, onde é que você estava? Eu, por uma timidez besta, que me arrependo muito, ele não teve outra oportunidade, ele morreu. Né? Depois, logo em seguida, pouco tempo depois, quando eu achava que eu pudesse ter um encontro com ele. Mas esses são os dramas que o futebol também traz. E aí veio o Barcelona junto com, infelizmente, o AVC e toda a história que acabou levando o Tele em 2006. Nessa reta final, eu me lembro, eu fiz uma das últimas entrevistas do Tele na vida, né? Em vida, e enfim, ele já estava, né, ao lado da sua mãe, né? Debilitado, um pouco debilitado. Muito debilitada. Sua mãe era que estava ali presente, né? A grande mulher que foi Dona Ivonete, era Dona muito Ivonete, companheira dele. Companheira absoluta, né? E o que aí você analisa tudo isso, tudo dessa importância do Tele, o que o Tele deixou para o filho e para a filha, né? O René tem uma irmã, né? A Sandra, a minha irmã, que mora em Porto Seguro,
ela mora numa casa que foi do papai, lá em Porto Seguro. Ela tem fazendas próximas ali, meu cunhado, e a gente sofreu esse drama com a perda do papai, que a gente sempre põe e acha que é imortal, apesar de que, enquanto houver, trabalhando, por exemplo, o Rogério Ceni, Sim. que foi ainda um produto do Tele, que foi uma cria do Tele, até no recorde de batedor de falta, porque o fundamento do chute... obrigatoriedade. E o fundamento do chute, que era o primor, que era um destaque do trabalho do Tele, enquanto houver uma bandeira no Fluminense, lá no Rio, tem uma bandeira que ele sacode todo jogo do Fluminense, você pode prestar atenção, 1952, foi o primeiro mundial, ele vai estar entre nós ainda. Enquanto a gente, né, todos nós que temos essa memória... A história não deixa que ele descanse em paz até, ele sempre vai ser lembrado, vai ficar sempre entre nós aqui. O que ele deixou para você? Eu diria que o legado do Tele foi a educação, a preocupação dele com o outro, comigo. Eu me incluo nisso, apesar de filho, ele tratou tão como filho seus atletas, seus jogadores, que eu os considero irmãos, eu falo isso para todos. Que ele era comigo também da mesma forma que era com os jogadores, rigoroso, mas nunca faltou uma mão estendida na hora que você caísse, na hora que você precisasse. Então, eu acho que o grande legado dele foi a formação do homem, do cidadão. Isso eu poderia te dizer também que eu tenho alguns imóveis, alguma coisa que ele deixou com o trabalho dele e que ele, na verdade, nunca aproveitou. Né? Morreu antes, porque ele sempre sonhava, depois que eu abandonar o futebol, eu vou passear com a Ivonete, a minha mãe, eu vou conhecer o mundo, eu vou estar com meus netos, mas isso, na verdade, ele não aproveitou tudo que ele ganhou no futebol, então sobrou para mim um pouco disso, que isso para administrar não é fácil também, mas o importante para mim foi a educação que ele me preparou para a vida, sabe? Ele me ensinou tudo. E, claro, agora é com você. Né? É como se diz na Itália. Tem porque eu estou falando um pouco italiano, acabou por conta dessa Copa de 82, a gente fica até um pouco mais... Dio lo fa tutti per te. Tranne, que é menos, la tua parte. Sim. Então faça a sua parte. Mas ele me deu me mostrou o caminho. Assim como ele tinha esse compromisso com todos os jovens que apareciam pela sua frente. Tudo que ele podia fazer, aliás, até as crianças, torcedoras, ele dava muito mais atenção do que talvez os jornalistas. Que muito jornalista fala que ele era durão, então conta a história assim, mas ele era voltado para isso, para a formação. Tudo que ele aprendeu, a grande bagagem, a experiência que ele teve na sua história, no futebol, ele tentou passar isso para o seu filho, e eu sou muito grato a ele, a Deus por isso. E a gente está muito feliz de ter podido levar um pouquinho dessa história do Tele, das Copas aí de 82 e 83, de relembrar o mestre, né? O inesquecível mestre Tele Santana. Obrigada, Renê. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Foi muito bom. Eu vou encerrar, gente, convidando já para os próximos programas. Todos você viu, né? Serão, assim, maravilhosos, sem dúvida nenhuma, relembrando grandes passagens aí das Copas do Mundo. E eu vou encerrar com a entrevista com essa frase do Tele, que acho que a gente deve levar para a vida. É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil se aproximar dela. Pensa nisso, tá? Isso aí. A gente volta. Até a próxima. Tchau. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.